Olá, pessoal! Esse é o podcast Pod Mãe e eu sou a Valesca Karsten. E hoje eu vou gravar o 17º episódio. E a minha convidada é a Suzana Zaman, que além de mãe, é empreendedora e cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas, um trabalho que visa o cuidado, a valorização e equidade de gênero. É um trabalho humano e de muita responsabilidade de poder implantar uma nova cultura onde as mães, as mulheres e os pais tenham mais espaço para poder cuidar dos seus filhos. Então fica com a gente que tem muita coisa boa que vem por aí nessa nossa conversa. Sejam bem-vindos ao 17º episódio do Pod Mãe. Agora te apresenta aqui para nós. Primeiro de tudo, antes de me apresentar, eu quero te agradecer muito, Valesca, por esse momento. Estou muito, muito feliz. Muito feliz que o mundo vem nos conectando, né? Amigas em comum, da gente estar aqui nesse momento juntas. Então, para quem não me conhece, eu sou Suzana Zaman, sou cofundadora da consultoria Maternidade das Empresas, sou formada em engenharia de produção, mas atuo há mais de 20 anos em gestão de pessoas. Comecei a minha carreira trabalhando com gestão da mudança em uma consultoria de negócios e de lá para cá em gestão de pessoas. Aí depois eu vou contar um pouquinho mais como eu chego em equidade. Sou mestra em equidade de gênero também. Sou mãe da Laura, de 11 anos, e do Nabil, de 9. Sou casada com o Pedran, que também tenho uma atuação aqui no mercado do Rio Grande do Sul, com o Império Persa. Isso é um pouquinho de mim. Olha só que legal. Um pouquinho muito, né? Porque uma mãe uma mãe e uma engenheira lida com a complexidade de qualquer negócio, né? Pois é, menina. A gente, assim, problemas, na verdade, a gente aprende a fatiar. Na engenharia, a gente aprende que problemas complexos precisam ser trabalhados em etapas. Sim. E é isso que a gente vem fazendo, né? Então, falar até um pouquinho do porquê que eu atuo. Sim, eu queria te perguntar assim, como que surgiu essa consultoria Maternidade nas Empresas? Olha, como toda empreendedora, ou como grande parte das empreendedoras, a partir de uma dor, Valesca. Na verdade, quando eu decidi que eu queria ser mãe, a maternidade sempre veio como uma dúvida em que momento seria o ideal. Eu casei muito cedo, eu casei aos 21, e aí quando estava me aproximando dos 30, eu falei, gente, é a hora que eu quero formar família, eu sempre soube que eu queria ser mãe. E aí, eu não sabia como é que eu ia vivenciar essa licença. Eu sei que eu tive uma experiência maravilhosa e eu falei, não, eu quero ficar mais tempo com a minha filha. E decidi que eu não ia voltar para o mundo corporativo para empreender. Então, decidi empreender a partir da maternidade. Naquela época, eu criei um clube de assinatura chamado Nutrimãe para descomplicar os cuidados com a alimentação saudável da gestante. Ó, já tinha o nome Nutrimãe. Uhum. E empreendendo, eu fiquei grávida do meu segundo filho, do Nabil, e eu falei, gente, o que eu fiz na minha vida? Porque doce ilusão de quem não tinha empreendido, que empreender me daria mais tempo, me deu muito menos tempo, e não era uma escolha, era uma falta de escolha. E quando me dei conta que era uma falta de escolha, calhou de coincidir com uma pesquisa que a FGV tinha lançado recentemente, apontando que 48% das mulheres mães interrompem suas carreiras devido à maternidade. Gente, é metade, né? Quase 50% das mulheres no Brasil interrompem suas carreiras, estão fora do mercado de trabalho em até 1 ano após o nascimento dos filhos. E aí foi quando eu me dei conta que o problema não era meu, não era a Suzana que não conseguia conciliar maternidade e carreira, não era o meu modelo de maternidade que não cabia. Era o mundo corporativo de forma estrutural que não estava acolhendo as mulheres. E eu, trabalhando em gestão de pessoas, sempre ouvi o discurso, né, de que atração de talentos, retenção de talentos, mas eu falei, gente, mas como pode? A gente está falando de atração, de equidade de gênero, mas a gente está tendo um degrau quebrado aqui absurdo, que é o momento da maternidade. Sim, e aí só para te interromper, assim, eu tô meio muda, assim, de ouvir, de encantada com escutar, porque eu fico pensando, assim, quantos talentos desperdiçados e quanta mãe frustrada, porque não dá para ser mãe o tempo todo. Não, porque, na verdade, o que a gente vem descobrindo nas investigações, porque a consultoria Maternidade nas Empresas trabalha investigando as dores da realidade das mães, é que para muitas mães que trabalham, o trabalho é combustível. Na verdade, se retroalimenta muitas vezes. Quantas vezes a gente chega no trabalho, por mais complexo que seja, e a gente tem uma sensação que o corpo descansa por umas horas. Sim, e a gente se nutre de outras coisas, a gente se torna uma mãe muito melhor, porque quando a gente volta para casa, a gente volta feliz e volta realizada, e as coisas se complementam, né? Sim. E aí foi quando eu me dei conta, né, disso, e eu falei, gente, eu preciso mudar a forma
Precisamos, na verdade, dentro dessa jornada, eu não faço essa jornada sozinha, eu tenho uma sócia, que é a Luciana Catoni. Juntas, a gente teve um sonho grande de ressignificar a forma com que o mercado corporativo enxerga a parentalidade. E qual que é a formação da A Lu é publicitária. Aham. E a Lu, quando eu conheci ela, eu era empreendedora na Nutrimãe e ela tinha um blog de conteúdo chamado Real Maternidade. Olha que A Lu é legal. fantástica. E vocês têm, assim, formações complementares. Totalmente complementar. A gente, assim, é muito engraçado, assim, quem nos conhece sabe, consegue perceber. E é muito bom pro negócio a gente ter essa complementaridade, porque a gente consegue fazer muitas coisas, mas a gente tem uma visão unificada, sabe? A gente divide os mesmos sonhos. Os valores são parecidos. Muito. E o sonho grande e a vontade de transformar o incansável de saber, porque empreender não é fácil, né? Hoje a gente tá com 8 anos de atuação, com mais de 100 clientes atendidos, isso é muito bacana. Não, e são muitos clientes para Sim. dar conta, porque assim, você percebe que os clientes se fidelizam no momento à medida que vão se vinculando com vocês? Então, a gente tem alguns clientes, por exemplo, um que eu tenho um carinho enorme, que é a Suzano, que é de celulose. Eles estão com a gente desde 2021, a gente trabalhou muito, a gente construiu com eles a jornada da parentalidade, então a gente entra na Suzano a partir de uma dor da área de benefícios. A pessoa que estava na área de benefícios da Suzano estava revisitando quais eram os benefícios que poderiam ser oferecidos para as figuras parentais. E ela estava lá naquele momento de discutir o auxílio creche. E aí ela falou assim, mas isso não é suficiente. O que mais pode ser oferecido? Porque, obviamente, o apoio financeiro é importante, mas a gente sabe que para poder conciliar parentalidade e carreira, é preciso de um suporte maior. E aí elas chegam na gente e a gente começa uma investigação. Porque cada empresa é uma empresa. Exatamente. A cultura de uma não quer dizer que seja... A necessidade de uma pode ser completamente diferente da outra. Então, vocês vão para dentro das empresas e vocês vão falar com os recursos humanos. A gente investiga as dores das figuras parentais. Na verdade, a gente tem 2 formas de atuar. Uma mais aprofundada, então, por exemplo, não é só a cultura que muda, mas o público da empresa. Então, a Suzano, por exemplo, tem 3 grandes áreas. Tem a floresta, existem pessoas na floresta fazendo corte, misturando com harvester, e são mães e pais que têm que pegar, muitas vezes, uma condução que leva quase 1h30 saindo da cidadezinha pequenininha para a floresta. Existe a indústria que produz e que processa a celulose e existe o corporativo. As dores das figuras parentais são diferentes de acordo com cada uma das realidades. Não é o que uma mãe no corporativo almeja, não é a mesma coisa que a mãe da floresta. As estruturas e o suporte, o que significa acolher, muda de acordo com a realidade. E vocês têm braços para poder para acolher todas essas Menina, pessoas? a gente vem ganhando cada vez mais um time, vamos trazendo pessoas, mas no fundo, eu e a Luciana somos apaixonadas pelo que a gente faz. E, por exemplo, na Suzano, a gente fez todo um olhar aprofundado de grupos focais, rodas de conversa, decupagem. E vão vocês? Nós 2. Hoje, isso a gente falou em 2021, era o início, né? Hoje a gente já tem um time, pessoas, por exemplo, agora a gente acabou de lançar o Index da Parentalidade, que é uma ferramenta, que é um questionário com 3 visões, na verdade, do RH, da alta liderança e força de trabalho, que ajuda a trazer esse olhar sobre a realidade da organização, o nível de maturidade da empresa, a partir de dados estatísticos. Sim. Então, a gente soma o nosso time. Vocês fazem pesquisa para poder pensar num plano para cada empresa personalizado. Exato. Nossa, isso é um dos legal. braços, Valesca, porque para outras empresas que não têm essa maturidade, porque assim, tem aquelas que querem entender a sua realidade, mas existem dores comuns que a gente sabe que existem e que a gente tem soluções de prateleira. Então, não necessariamente toda organização precisa partir de um processo de escuta. A gente recomenda, mas a gente sabe que o nível de maturidade da organização e o desejo de trabalhar o tema varia. Então, a gente tem soluções de prateleira como programas de re-onboarding, cursos online, letramento de liderança. Eu vi que vocês lançaram há pouco tempo um curso, né? Sim, 4 trilhas. Na verdade, é um curso online chamado Acolhimento da Parentalidade. A ideia é poder dar um suporte, porque a parentalidade é uma experiência que ela acontece em momentos diferentes na organização, cada um. Para você, assim, o que é parentalidade? Ah, boa pergunta. Então, a gente tá falando aqui, eu tô falando naturalmente, então quem tá nos assistindo é bem bom a gente trazer esse conceito. Ele gera muitas dúvidas, mas parentalidade é um termo que engloba todo cuidador de uma criança. Envolve uma mãe,
envolve um pai, mas vai além das figuras Uma aldeia. Aldeia. Então, na verdade, quando numa família uma avó cuida daquela criança, ela exerce a parentalidade. Então, na verdade, quando a gente fala de 2 mães, 2 pais, uma avó, todos eles exercem a parentalidade. Então, parentalidade é o termo que engloba um adulto cuidador nesse processo. Então, quando a gente fala de jornada da parentalidade, é olhar para as pessoas dentro da organização que têm esse papel de cuidado, que muitas vezes é uma madrasta. E a gente vem trabalhando temas de madrasta, famílias reconstituídas. Porque, na verdade, muitas vezes há um novo casamento. Novas configurações familiares. E essa pessoa, muitas vezes, não é vista pela organização, porque ela não tem nada, sei lá, no plano de saúde não é o dependente, não é a criança não é dependente dela, e na verdade não é que ela não tenha as suas responsabilidades também dentro daquela nova família. Então, quando a gente usa o termo parentalidade e também o termo figuras parentais, a gente é muito mais inclusivo para olhar os diferentes formatos de família. E que sempre existiram, só que agora tem mais voz. Exatamente. Podem se manifestar. E você sente assim, trabalhando já há um tempo com essa consultoria nas empresas, que esses assuntos são mais acolhidos? Sim, felizmente. Posso te dizer que de 2017, que foi quando a gente iniciou esse trabalho, e naquela época, né, era... O primeiro tema que a gente trouxe era uma discussão se maternidade era obstáculo ou impulso de carreira. Para hoje, que a gente consegue levar uma jornada completa, por exemplo, a Viva é um dos nossos clientes que tem jornada, inclusive, de luto parental e outras, a gente percebe um avanço significativo. Não só nas empresas, como entre as pessoas nas próprias plataformas como o LinkedIn. Em 2017, quando a gente falou de habilidades pela primeira vez, e a gente tem uma frase, né, que tu teve o acesso, que a gente fala assim, nasce uma mãe, nasce uma líder. Quando a gente fala dessa frase, a gente fala muito da questão de que a parentalidade ou que a maternidade desenvolve habilidades como gestão de crise, gestão de risco, comunicação oratória. Gabinete de crise é uma mãe, né? É uma mãe, sim, muitas vezes, e toda a gestão de recursos. E isso é uma coisa, assim, que é muito sedutor ser uma mulher que dá conta de tudo isso, mas agora a gente está podendo se apropriar do quão cansativo e difícil é esse lugar, né, maravilhoso que a gente se coloca e que é praticamente impossível de tocar. E eu vou te dizer um exemplo, assim, hoje de manhã, eu fui fazer as minhas unhas e o meu cabelo, e a minha cabeleireira perguntou que se eu ia gravar o Pode Mãe, quem seria a minha convidada? E aí eu falei, e ela disse, que trabalho é esse? E ela falou, nossa, eu nem sabia que existia. Que importante que é isso, né? Então, assim, para que a gente possa pensar num futuro melhor, a gente precisa cuidar das crianças. E para cuidar das crianças, a gente tem que cuidar das mães e dos responsáveis, da comunidade toda que se ocupa das crianças. Maravilhoso, parece que tu sabe muito bem disso, né? Tu sabe nas escolas o quanto que é, o quanto as figuras parentais, quanto pai e mãe, figuras parentais são fundamentais. Tanto é que a gente lançou, além da consultoria, a gente tem desde 2023 um movimento chamado Pacto pela Parentalidade. Aí eu convido todo mundo que está aqui, pode acessar no Google Pacto pela Parentalidade, no nosso site maternidadenasempresas.com.br/pacto. Lá a gente criou um manifesto convidando todas as pessoas a mudarem a forma como que olham para o cuidado. Porque, na verdade, se a gente quer uma sociedade mais saudável ou livre de diversas mazelas, a gente sabe o quanto que a educação, como a primeira infância é fundamental. Ela é ali que define. É a base, né? É ali. Tem aquela frase, né, a gente pisa A infância é um território que a gente pisa a vida inteira. E o primeiro ano de vida de uma criança é decisivo. E como que a gente, enquanto sociedade, sabe disso e, ao mesmo tempo, explora essas figuras parentais, não dando para eles nem a condição de cuidar, porque é muito mais caro para a sociedade. A gente tem que pensar assim. É muito mais caro para a sociedade tudo que a gente tem, o adoecimento da nossa sociedade, o suicídio, as mazelas da adolescência. Se eu tivesse a visão de que parentalidade é riqueza, que as crianças e os adultos são a riqueza de um país, eu iria olhar para os cuidadores de uma outra forma. É que aí a gente volta para aquele assunto que é a base, né? É a educação. Então, eu acho que esse trabalho que vocês fazem é de mudar a cultura, é poder levar a informação da importância disso. Outro dia eu vi uma pesquisa, já falei isso várias vezes, quantos anos uma mulher depois que é mãe, um pai, ou sei lá, mas mais a mulher que fica com essa carga mental, leva para poder voltar ao mercado de trabalho, a sua profissão, plenamente, assim, para poder estar
É 10 anos. Isso quando eu fiz meu mestrado, tem vários artigos que mostram chama maternity penalty, a penalidade de ser mãe, na verdade. É a coisa mais injusta que a gente precisa transformar, que é a forma como a sociedade olha para a chegada de um filho. E tudo baseado em estereótipos de gênero. Estereótipos de gênero, para quem está nos ouvindo, é a forma com que a sociedade define que alguns papéis devem ser cumpridos. Então, para nossa sociedade, sempre o papel do cuidado foi da mulher, como se aquilo fosse uma responsabilidade exclusiva. Então, o pai, na verdade, se a gente olha as experiências, talvez, de quem está nos ouvindo, ou pode ver filmes do início do século, Mary Poppins, era como o pai chegava lá, simplesmente dava uma batidinha, dava um beijinho, provia, e aquilo era suficiente, até mesmo assim, tipo, o pai chegou... Era uma figura parental, assim, de autoridade e praticamente inalcançável. Isso, e toda a sobrecarga com a mulher. E aí, o que acontece? Quando a gente tem isso carregado enquanto sociedade, a gente percebe esses efeitos desses estereótipos no mercado de trabalho. Então, isso acontece a partir do quê? Por exemplo, se a gente pegar a questão de remuneração. Uma mulher, quando ela sai da faculdade, e aí eu falo por mim, assim, como que eu fui parar em olhar? Eu sou uma engenheira que nunca achei que eu tinha nenhum problema de ser mulher. Então, eu já sempre ocupei espaços masculinos. Fiz aqui na URGS, eram 30 vagas, 6 vagas de mulher, 6, eu e mais 5 colegas, e 24 homens. Então, para mim, tudo igual. Eu me formei, trabalhei na Accenture, cresci, minha carreira foi ascendente. E eu nunca pensei que havia nenhum problema de eu ser mulher. Eu sempre achei que tudo certo, de igual para igual. Mas foi com a maternidade que eu percebi que existia uma diferença gritante. Mas esse sentimento que você carregava na universidade com os colegas veio da sua formação? A mãe pensava assim? Olha, eu acho que é mais uma coisa... Te ensinou assim? Eu acho que não é tanto da mãe, eu acho que é uma coisa do pai, assim. Tipo, do tipo de pautar que... Eu hoje olho pra trás, assim, quem me conhece, eu sou muito mais uma pessoa de humanas do que engenheira. Na verdade, eu sou uma engenheira de formação, porque no meu dia a dia, eu sou muito mais... As pessoas até olham, será que não é psicóloga? Me confundem com psicóloga, eu não sou. Eu vejo, te olhando, assim, o teu trabalho, tem todo um trabalho de humanização que perpassa a universidade. Tem coisa de valores do teu jeito, né? Exato. Só que o que aconteceu? Eu olho pra trás e escolhi fazer engenharia porque o meu pai era um engenheiro nuclear, super graduado, com pós-graduações e formações, consultor da ONU. Então, pra ele, nada que fosse menos que a engenharia seria suficiente. Era um pai de outro planeta. Na verdade, de outra época, de outra sociedade. Mas naquele tempo ele era de outro planeta, né? Meu pai não é brasileiro, né? Meu pai é iraniano, meu pai veio do Irã, a convite do governo brasileiro para trazer uma tecnologia que era energia nuclear. Olha então, eu vivi numa casa cheia de conhecimento de mundo acadêmico, então com uma busca por excelência acadêmica muito forte. Então, fazer um curso que não fosse um curso difícil não seria, tipo assim, bem visto. Por isso que você escolheu essa profissão que tá agora bem fácil. Também é verdade. A equidade tem sido um desafio muito grande. Eu imagino. Mas tem sido um desafio gostoso de ver a transformação, porque... Isso que eu ia te perguntar. E você percebe que as coisas estão mudando culturalmente nas empresas? Sim, porque isso que eu queria até te comentar. O LinkedIn nunca esteve tão cheio de depoimentos de mulheres falando de habilidades que desenvolveram, colocando a maternidade no seu currículo, trazendo esse aspecto, exigindo um respeito em relação a exercer o cuidado. Então, eu vejo sim uma mudança. E não é só nas mulheres, é nos homens também. Eu tô muito feliz. Assim, E a gente precisa ter paciência para explicar, porque isso também é novo para os homens. Eu vejo, às vezes eu chamo um casal para conversar e eu faço como se fosse uma tradução do que a mãe quer dizer. Porque naquele dia tão corrido, onde elas estão exaustas, a gente às vezes não tem saco de explicar. Sim, mas olha só, a gente precisa explicar, mas eles também precisam fazer o papel deles de se atualizarem, né? Agora, uma coisa que é legal é de perceber que essa mudança, como a gente tá falando de mudança cultural, tá falando muito de gerações. Então, uma pesquisa que a ONU Mulheres fez, junto com o Papo de Homem, mostrou que 8 em cada 10 homens querem passar mais tempo com seus filhos. Homens da faixa etária de 25 a 35 anos. Olha. Então, os homens mais novos já estão percebendo o quanto... Porque, assim, a nova geração... Eu percebo uma mudança, onde eles estão se esforçando. Se envolvendo. Se envolvendo. Porque a geração que tá chegando, tá vindo cada vez mais com mindset de propósito. Sim. E, gente, o exercício da parentalidade
tu vê aquela criança se desenvolver, né? O talento, tu vê o teu jeitinho, as tuas qualidades, teus defeitos ali, o legado que tu tá deixando, é realmente um propósito extremamente importante. Abrir mão disso é muito... Os homens têm percebido o quão triste isso é. E têm exigido esse espaço, inclusive nas empresas. E eles também vêm encontrando dificuldade, porque para a sociedade, o homem é o provedor. E se ele deseja, muitas vezes, exercer o cuidado, eles também ouvem do tipo assim, tá, mas cadê a tua esposa? Ou por que ela não... Tipo assim, não dão essa liberdade. E a gente precisa naturalizar esse cuidado. Não somente por parte das mulheres, mas por parte dos homens. E as leis são uma forma de pautar comportamentos. Sim, elas são o limite. São o limite. E a mudança. E a gente vem apoiando um movimento que é a COPAI, que é a Coalizão pela Extensão da Licença Paternidade. Sim. Porque enquanto no Brasil a gente ainda tem uma lei, que é a CLT, que estabelece 4 meses de cuidado, né, da licença maternidade para a mãe e apenas 5 dias para o homem, essa lei passa um recado muito claro, né? Claro. Que o cuidado é da mulher, 5 dias não dá tempo de tu cuidar. Na verdade, até quando a gente olha para o histórico dessa lei, quando eles foram passar lá, e foi em 1988, eles tinham esquecido dos homens. Tipo assim, a lei era a licença maternidade, tinham esquecido dos pais. E aí, no último momento, eles pensaram, não, precisamos dar alguma coisa para os pais, mas o olhar naquela época foi do homem dando suporte para a mulher que acabou de... força, né? Não, para quem pariu, no olhar do, tipo assim, do cuidar a mulher. E nunca olhou para o cuidado, nunca se olhou o homem para a criança. Sim. A gente tá em 2025, tá na hora da gente... né, mudar essa perspectiva, porque por mais que existe o cuidado de quem gestou e pariu, tem a questão mais importante é o vínculo com essa criança que chega pro mundo. E o vínculo, como é que se estabelece o amor? É através do vínculo. Como é que esse pai vai querer ficar mais com seu filho? É ficando? Ficando. E aí a gente vem trabalhando muito, a maternidade nas empresas apoia o movimento da COPAI, a Lu, que é minha sócia, é embaixadora da COPAI, e a gente vem tramitando, na verdade a COPAI vem fazendo e a gente vem apoiando a tramitação. Se Deus quiser, no final desse ano, a gente ainda vai ter uma boa notícia para dividir. A nossa intenção é que a licença paternidade chegue a 60 dias. Obviamente, vai ter que ser gradual, porque a sociedade brasileira também não está preparada e nem desejosa. É muito engraçado, porque a gente vê até a própria sociedade questionando. Tá, mas o que eu vou fazer em casa todo esse tempo? Tipo assim, e a gente precisa dizer que há muito a ser feito, há muito vínculo a ser criado. Então, a gente vem pautando para uma aprovação de 30 dias nesse primeiro momento. Acho que vai rolar. Ai, se tá Deus se quiser. encaminhando Se para encaminhando. isso. Pois é, no início, assim, quando a gente estava se preparando para começar o episódio, tu me perguntou como é que surgiu, como é que eu tenho um podcast além de ter uma escola, né? Sim, maravilhosa. Ano passado, eu fui na Gramado Summit e encontrei muitas mães conhecidas. Algumas que têm filhos lá na escola e outras não, e todas muito queixosas de ter que ficar tanto tempo longe, ou uma semana, e os perrengues de deixar. A rede de apoio que precisam criar e às vezes falha. Sim. Então, elas ficam muito divididas. E aí, eu fiquei com a ideia de poder ter um espaço para acolher muito e bom. poder fazer essa troca com as mães. E conversei com as mães que trabalham nesses tipos de eventos, onde elas vêm de muito longe e deixam os filhos e ficam esbugalhadas. Então, quando a gente chega mais perto e sai da bolha, a gente vê que isso é muito maior. Sim. E que ainda é muito desigual. Exatamente. E porque, na verdade, nem todo mundo tem condições de ter uma estrutura paga para dar esse suporte, precisa contar com o apoio. E quando a gente conta com as pessoas com a boa vontade, nem sempre elas estão disponíveis. Então, a gente precisa olhar para isso. E mesmo quando tem a rede de apoio e vai lá trabalhar, tem um julgamento. Sim. Ainda tem esse julgamento, pode ser silencioso, mas ainda acontece. Nem é tão silencioso, né? Porque a gente ouve mesmo assim, tipo, e até tem um termo para esse julgamento, que é o viés da maternidade, que inclusive, conforme a Lean-In, que é uma instituição vinculada a Harvard, que estuda gênero, aponta que o viés da maternidade é o principal viés de gênero, que é aquela crença de que a mulher, depois que ela se torna mãe, ela não vai querer se dedicar à carreira, que ela vai querer só cuidar dos filhos. Como se a gente, tipo assim, não, agora ela vai faltar porque o filho vai ficar doente. E não. Muitas vezes a gente desconsidera que naquela família a mulher tem um papel de prover e se dividiu de uma forma diferente o cuidado, ou até mesmo a formação de duas famílias, de duas mães, enfim, diversos contextos. E a gente vem treinando as lideranças das empresas para
combater esses vieses. Então, um dos nossos trabalhos é letrar a liderança sobre o que é a parentalidade e como acolher. E parar de supor e perguntar. Porque a gente, muitas vezes, usa a nossa lente pro cuidado. Como que a minha família, como é que a minha mãe, como é que foi a minha experiência. Sim, Só que como é que eu dou jeito e a outra pessoa não dá. Mas eu vejo que essa cultura, eu particularmente sempre pensei de uma outra forma. Mas, por exemplo, como é que eu, com um time de professoras, a gente tem 40 pessoas no time, que são professoras que vão lá e se dedicam muitas horas para as crianças. Como eu não vou acolher quando elas precisam com as suas crianças? Sim, sem dúvida, né? Então, uma coisa está interligada na outra. E quando tu gera esse apoio a elas, elas também retribuem para ti com maior engajamento. Claro. E é isso que a gente tá falando para as empresas. Quando a gente fala para as empresas na linguagem do negócio, é mostrar que acolher a parentalidade traz resultados, porque aumenta a percepção de bem-estar, o engajamento e logo a produtividade. Eu não vou trocar de empresa se eu tô num lugar onde eu posso exercer o cuidado, posso ser quem eu sou. Não vai ser sei lá, R$200, R$1.000 que vai me levar para outro lugar. Porque tô num lugar... E também não é a pessoa deixar de fazer um trabalho, ela faz depois, ela compensa no outro momento. O Nobel de Economia 2025, Cláudia, não me lembro o sobrenome dela, é sobre isso, ela mostra em números o que as empresas ganham podendo ter essa compreensão e maior engajamento e menos rotatividade, né? Exato. E é muito legal que a gente vem trazendo o trabalho, então, quando a gente começou, ele era muito mais de sensibilizar e letrar, e agora, nesses 8 anos, a gente vem trazendo muito mais programas e indicadores. E assim, só para trazer aqui um dado, a Vivo, depois a gente implementou o Pilar Carreira no programa que eles têm, chamado Vivo Mais Família, desde 2023. De 23 para 24, a gente reduziu 67% o turnover do retorno das mães pós-licença maternidade. 67%. Isso é muita economia para a organização, autotrabalhar um acolhimento, autopreparar a liderança para receber, autodar materiais que empoderam essa mãe. Porque quando tu perguntou o que o curso online faz, a gente tem 4 trilhas. Uma delas é para empoderar a própria mãe sobre as habilidades que ela desenvolveu. Porque quando a gente vive o nascimento, o puerpério, a mudança do papel, né? Eu era uma mulher independente, sem filhos, e depois viver, né, o puerpério e voltar para o trabalho, é uma mudança significativa. O papel de mãe, a identidade de mãe se cria. Até tem termos para isso, que é a matrescência. E nesse sentido, poder empoderar as mulheres de que elas desenvolveram habilidades, que elas não emburreceram, que elas não perderam as suas habilidades. Claro. E a gente tem esse conteúdo que eu acho muito... Se eu tivesse recebido esse conteúdo, eu não teria empreendido. Com certeza, eu estaria de volta no mundo corporativo onde eu tinha saído. Que é sair profissional e voltei mãe. Como lidar com as inseguranças do retorno ao trabalho. Porque é isso, a gente começa a ficar muito insegura. A cobrança, o que é ser uma boa mãe, o que não é. E até poder ter uma orientação de como chegar no teu chefe e falar sobre isso. Sim, na verdade, a gente trabalha muito, uma das trilhas é as mães, outra trilha é para os pais e uma para a liderança. A própria liderança também tem que entender o seu papel no acolhimento, que é muito simples. Parece assim, qual é o papel da liderança? Gente, é escutar, é ouvir, é perguntar, é conversar. Gente, aqui tem um ser humano por detrás qualquer que seja a pessoa. A parentalidade é uma experiência muito cheia de nuances, mas se fosse uma doença, se fosse uma outra situação, também esse é o papel da liderança, acolher e criar esse espaço seguro. Então, a gente vem treinando a liderança para ter esse olhar de cuidado, de humanização nas organizações. E vocês têm sido mais acolhidas nas empresas pelos homens, inclusive? Sim, infelizmente. Então, a gente vem... Claro que ainda é uma pauta que a gente tem muitas mulheres, que é uma dor que dói mais nas mulheres do que nos homens. Isso é fato. Mas, por exemplo, a gente vai estar semana que vem fazendo nossa 2ª edição do Parentalidade Summit. Muito legal. Ai, tô bem feliz. Muito legal. Esse é um evento necessário, né? Gente... E quem é o público que vai nesse evento? Então, a gente... Olha só como as coisas vão... Empreendedora, a gente não... A cabeça tá a milhão, né? Sempre. A gente decidiu criar... Esse ano foi o primeiro ano que a gente lançou o Summit com o objetivo de levar para as pessoas os casos reais do que é possível fazer. Então, primeira edição... Onde vai ser? Então, vai ser na Danone, com a parceria... A gente vem sempre uma parceria junto com uma empresa que é o host do evento. Então, o primeiro evento, em março, aconteceu com a Vivo, que é nosso cliente. E nesse evento, a Danone esteve presente. E eles gostaram tanto que a gente vai fazer a 2ª edição agora
com eles. E aí, quando tu perguntou sobre os homens, eu ia comentar exatamente da Danone. Foi um homem chamado Gabriel, que é o líder de diversidade, que decidiu, eu preciso trazer essa pauta. Então, claro que é uma dor que dói mais nas mulheres, mas é muito legal tu ver homens liderando essas discussões. E vai inspirar outras empresas. Sem e vai dúvida. ser onde? Aqui ou no São Não, Paulo? vai ser em São Paulo. Ai, que na legal. Paulista, a gente... Ai, Valesca, estamos aqui no Rio Grande do Sul, vou fazer um apelo aos empreendedores gaúchos, das empresas, as pessoas que estão no mundo corporativo gaúcho, da gente abrir a mente, entender esse tema como um tema necessário. Porque se eu te disser que aqui eu quase não tenho cliente em Porto Alegre, e assim, eu criei para ter também o meu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. E meus clientes são tudo em São Paulo, Rio. Então, é um desafio para mim. Eu quero muito... O ano que vem vai ter aqui. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu quero muito que o Rio Grande do Sul avance. Claro. A gente precisa avançar nesse tema. Sim. A gente sabe que as questões culturais no nosso estado fazem com que o tema da parentalidade ainda não é visto como prioridade. Mas a gente sabe que a gente não pode desistir, a gente não desiste, então a gente segue. E a gente é um estado tão resiliente, né? Sim, e eu acho que a gente precisa... Então, família. É gente, isso. Olha só, ano passado eu participei... O próprio Grupo RBS faz de tempos em tempos uma pesquisa sobre o estado, o comportamento do nosso estado. E ano passado eles trouxeram. Rio Grande do Sul é um estado família. E é mesmo. Olha o que é o CTGs, olha o que é o chimarrão, o momento família. E a gente... não olha para as famílias dentro das empresas. A gente é um estado de família, mas quando a gente vai trabalhar, parece que a gente está ainda no modelo do tipo, vida profissional e vida pessoal. E não existe isso. Tu sabe que não existe. E quantas pessoas daqui que trabalham lá, eu acho que é só uma questão de começar. E a gente não pode desistir. E a gente vem ainda numa ressaca pós-pandemia. E pós-enchente. Então, não, assim, a gente tem desafios. Isso é só uma questão de ajuste de tempo. Não, e o Pod Mãe vai chegar em muitas pessoas importantes que vai fazer a gente trazer essa conversa para cá. Mas eu fico muito, muito feliz de saber que a gente tem transformado, sim, o mundo corporativo. E aí o Summit tem essa intenção de trazer exemplos. Então, a gente vai estar na Danone, trazendo a jornada parental da Danone. A gente vai falar um pouquinho do Index, vai trazer o case da AB Mauri, que é um dos nossos clientes, que é dono da marca Twinix, Flashman, Ovo Maltine. Então, é uma marca... A AB Mauri é a holding. Junto com a Suzano. Depois, a gente vai ter um momento também para trazer a Zurich, que é um dos nossos clientes, para falar de planejamento familiar. Ai, que legal. E vai ter muitas pílulas. Eu sei que não dá pra gente estar com todo mundo lá. O público do evento é RHs e pessoas de diversidade. Então, o nosso ICP, né? A gente quer muito entrar na transformação dentro das organizações. Sim. Mas a gente vai sempre soltar pílulas nas nossas redes. É uma escola parental. Sim, na verdade. É uma escola parental dentro das empresas, para acolher isso. Ela é mais do que... Na verdade, é diferente da escola parental que ensina, por exemplo... sei lá, vamos imaginar a educação positiva, como lidar com a educação. O nosso objetivo é muito para a carreira da pai e mãe, como diminuir a sobrecarga. Não sei, Valesca, se tu viu que ano passado a gente foi um recorde. O Brasil teve um recorde nada feliz de que a gente teve 500 mil afastamentos por burnout. Não sei se tu acompanhou, mas foi um dado assim, um absurdo. A OMS passou a colocar burnout como um fator de saúde do trabalho. Então, houveram 500 mil afastamentos com essa classificação. E quando a gente olha para esses 500 mil afastamentos, a gente tem que entender quem está por detrás desses números. E quem está por detrás disso, tu acha? Mas é óbvio, por isso que eu falo, é uma escola para dentro das empresas de mudar a cultura de cuidar dessas pessoas que têm pessoas para cuidar e poder se sentir melhor. Exatamente, para poder produzir. Porque, olha só, olha o custo para... Nossa, assim, um número alarmante, né? Sim, e desses 500, que é quase 500 mil, 61% são mulheres na faixa etária de 41 anos. Não se sabe exatamente se 61% todos são mães, mas é muito provável que esse 61% sejam majoritariamente mães. E por que esse é o público de burnout? Porque a gente está falando de sobrecarga do cuidado. A gente tem dados que mostram que mulheres fazem 10 horas a mais de tarefas do cuidado por semana. Claro. É um terceiro turno. A gente chega em casa, larga a bolsa, às vezes não dá nem pra fazer xixi. E começa... E não pensa, eu tenho filhos grandes, criados, e daqui a pouco eu me envolvo em um monte de coisa e tô nessa também. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Cuidado que você tem que ter, né? Porque você tá com 41 anos. Ai, pois é. O que você faz? Porque é pilhadíssima, né? Sou. O que você faz pra desacelerar?
Ai, guria, eu fiz Como até... é que tu Olha te só. retroalimenta pra tanta energia que tem que passar? Pois eu vou te contar que até eu tava num evento semana passada e eu fiquei pensando, até escrevi um post recente no LinkedIn sobre a busca da leveza. Porque eu fui numa... Não, eu te acho super leve. Ai, que A legal. pergunta é assim, pra poder esvaziar a mente, descansar e ir de novo. Guria, eu na verdade tenho, assim, academia. Se for pensar coisas práticas, assim, Aham. eu acordo mais cedo, assim, isso já faz um tempo, é uma prática que eu tenho tido, e até foi uma época que meus filhos eram muito pequenos, e a gente achava que, tipo, eu tinha que dormir mais, que eu estava sempre cansada, e eu li uma vez dizendo, mais do que, a mamãe tá sempre cansada, mas mais do que descansar, a mamãe precisa de um tempo pra se recarregar. Isso, é essa a pergunta. Eu achei isso Como você maravilhoso. faz? Então, eu acordo mais cedo, vou pra academia, então eu tenho sempre 1 hora. Na segunda e quarta eu faço yoga também, então, na verdade, eu tiro 2 horas, assim. Na segunda eu começo das 7 às 8, academia, das 8 às 9, yoga. Eu faço isso na segunda e na quarta, pra mim. Eu tenho o meu momento de terapia, que também é semanal, que é um momento que eu posso levar coisas que estão na minha mente pra organizar pensamentos, e, enfim. E eu faço também massagem. Eu tenho um espaço de autocuidados, assim. Eu venho fazendo espaço de autocuidado, isso durante a semana. E final de semana eu venho aprendendo a não aceitar todos os convites. Isso tem sido muito difícil, porque eu sempre fui aquela que gosta de estar em tudo que é lugar. Mas aí eu venho escolhendo, e é engraçado que a idade vem pedindo essa meio que pausa, assim. Mas eu sou uma pausa não muito prolongada. Eu gosto de fazer uma pausa, tipo assim, por exemplo, sábado é um dia que eu tenho mais descanso, mas aí no final do dia a gente já sai pra jantar. Então, assim, Sim. eu vou modulando. É porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, Ai, gente, é difícil de parar mesmo. E ver que eu tô te perguntando isso, e aí eu também faço massagem, como assim, eu tenho esse pecadinho. Não é pecadinho. Não é pecado, assim. É sobrevivência. Não, mas é que eu sei que é um privilégio. Quando eu falei assim, tem massagem também, é porque eu sei que nem todas as pessoas que estão nos assistindo têm essa possibilidade de ter todos esses, esses recursos. Sim, mas é que não se trata às vezes do recurso financeiro e se permitir fazer alguma coisa. Tem gente que caminha, tem gente que dança, tem gente que vai encontrar uma pessoa, tem gente que consegue ficar parado sem pensar. Não, eu não, essa eu não cheguei ainda. Meu marido fala assim, gente, quando é que tu parar de pensar? Eu falei assim, eu não sei, essa caixa vazia que tu tem, eu não consegui ainda obter. Tu sabe como que eu venho achando momentos também? Leitura à noite, eu adoro ler, então assim, antes de dormir eu tento me desconectar. Aí até eles estavam brincando, a mamãe finge que tá cansada só pra ir pro quarto pra ler. Eu falei, não, gente, eu vou pro quarto pra ler, porque eu quero... Que tipo de livro você gosta de ler? Ai, guria, de tudo, assim. Eu, por exemplo, o último que eu tava ali lendo, eu fui no Hacktown, que é aquele evento de festival, eu fui speaker, e eu tive novamente com o Alexandre Coimbra, que ele é um psicólogo, e aí eu falou sobre esperança, então eu comprei o livro dele de Esperançar, achei maravilhoso. Eu li, agora também tava lendo um de vendas, porque como empreendedora eu precisava, enfim, ter mais subsídios, aí fui fazer uma leitura de vendas. Eu leio livros sobre a história da fé Bahá'í, que é a religião que eu faço parte. Pois é, me conta um pouquinho sobre isso, eu achei tão interessante. Que legal. Então, assim, a fé Bahá'í é uma religião que surgiu no Irã, e eu nasci dentro dessa família, então meu pai e a minha mãe já eram Bahá'ís, e a minha mãe é brasileira, minha mãe conheceu a fé Bahá'í no Colégio Farroupilha, quando ela estava no 2º grau, então assim, foi uma busca dela. E a fé Bahá'í acredita que Deus é um só, que a religião é uma só e que a humanidade é uma só. E que de tempos em tempos vem manifestantes ou mensageiros, pessoas iluminadas para guiar a humanidade. E que para os dias de hoje, Bahá'u'lláh é a manifestação de Deus para os tempos atuais. E eu sou fascinada porque assim, para mim a fé Bahá'í ela acaba sendo um molde de... Eu entendo que tem as soluções para os problemas atuais. Bahá'u'lláh traz o princípio da equidade de gênero. É a primeira religião mundial que traz esse princípio como uma lei. Na verdade, obviamente, nenhum outro manifestante quis dizer que a mulher era menos que o homem, mas nunca trouxe isso de pé de igualdade. Tanto é que se a gente, por exemplo, olha na Bíblia, tá lá, né, que a mulher e o homem foram criados em imagem e semelhança de Deus. Só que, como a gente sabe que a Bíblia também foi redigida pelas pessoas, havia um viés patriarcal, que ali tem aquela frasezinha, mas veio da costela de Adão. Então é imagem e semelhança de Deus, sim, mas da costela, né? E a gente sabe que, enfim, em outras religiões também, essa questão do papel da mulher sempre ficou aquém, até como uma proteção para uma sociedade daquela época, enfim. Mas Bahá'u'lláh traz um momento de mundo, de transformação de mundo que busca a unidade. E ele diz que não é possível estabelecer a unidade enquanto não houver um equilíbrio entre os gêneros. Ele coloca como uma das premissas para
para a unidade da humanidade, que é... E até tem uma frase que eu acho muito linda, que Abdu'l-Bahá diz que a humanidade é como um pássaro. Uma asa é o homem, a outra asa é a mulher. Enquanto as duas asas não forem fortes o suficiente, o pássaro não vai poder voar. E aí, isso me mobilizou muito a trabalhar com o que eu trabalho. E aí, o que eu gosto de ler? Além das coisas, assim, tipo, filosóficas, eu leio Kabbalion e coisas... Eu gosto muito de ler na história da fé das mulheres, porque a fé Bahá'í foi a religião que mais gerou heroínas, mulheres que se destacaram na transformação de mundo. Uhum. Então, Abdu'l-Bahá, que é o filho do manifestante, guiou muitas mulheres americanas, pessoas assim, porque na verdade a fé Bahá'í surge no Irã, se espalha para o Oriente Médio, depois se espalha para a Europa e chega nos Estados Unidos e nas Américas por volta de 1910, 1912. E nessa época, uma população aberta para o novo foram as mulheres. Mulheres, nesse caso, muitas mulheres de elite que trafegavam em momentos de discussão e tal. E tem muitas histórias lindas. E eu sou apaixonada por ver quantas mulheres conseguiram transformar. Por exemplo, tem uma jornalista que chama Martha Root, que ela saiu e deu 3 voltas ao mundo dividindo a mensagem da unificação da humanidade. E ela traz, a primeira vez, para o Brasil, a mensagem que botou as sementes que mais tarde uma outra mulher chamada Leonora Armstrong, em 1923, chega e traz a fé Bahá'í. Então, eu acho lindo, lindo de ver. E eu acho muito lindo de ver também o quanto que a fé Bahá'í vem quebrando essa visão dos estereótipos da mulher. Porque, por exemplo, Martha Root não se casou. Outras pessoas, figuras, não tiveram filhos. Porque, enquanto sociedade, a gente teve sempre um modelo a seguir. Se não é feliz se não tiver um marido. Não, e aquelas mulheres antigamente que resolviam ficar lendo mais e pensando eram consideradas bruxas. Bruxa, é! Hoje, quando me chamam de bruxa, eu acho uma hora elogio. Maravilhoso, né? É sobre isso. E o que você está dizendo Eu amo. é de esse espaço de empoderamento da mulher e que agora a gente está começando a poder ter mais voz, embora a gente acha que tenha muito, mas a gente tem muito para caminhar. Muito. E o que você diz é sobre gente. Todas as pessoas importam, né? Gente, e eu me inspiro pela história de pessoas. Então, assim, uma das minhas leituras favoritas é ler as histórias dessas pessoas, dessas mulheres, de pessoas, tipo, também já li Melinda Gates, Michelle Obama. Eu gosto de ler de tudo e tentar trazer o que elas tinham, assim. E, no final das contas, todo mundo tem algo em comum. Nós somos em comum, que é a humanidade e a vontade de mudar. E os desafios. Não pensa que qualquer uma que eu te citei, todas tiveram desafios na caminhada. Eu tenho desafios diários na minha caminhada, tu também tem, mas o importante é a gente seguir perseguindo isso. Com essa coisa que você fala, né? Com esperança. Com esperança, porque a vida vale a pena e a gente tem tanto para fazer e tanto para contribuir. O que eu sinto, assim, eu sou de uma geração diferente da tua, mas eu tô sempre em contato com tantos jovens, tantas mães. Eu preciso conversar com pessoas assim como você para eu poder entender esses pais que estão lá na minha escola, que são mais jovens, e também entender as crianças. Não tem um tempo ruim, um tempo bom. É o tempo que a gente está vivendo. E o que eu sinto, assim, é que hoje nenhuma mulher consegue ser indiferente ao sofrimento de outra mulher. Ai, é maravilhoso, né? Isso é uma transformação e isso não vai mudar, a gente vai só estar, quando a gente diz estamos juntas, é porque a gente está juntas. Não, e tem uma frase que a gente usa muitas vezes, que é, mulheres quando elas se unem, elas são que nem águas, né? Elas crescem. E é isso, eu acho tão lindo. E a gente tem que entender o quanto que narrativas que nos colocaram como assim, mulher não é amiga de mulher, ou isso puxa tapete, isso foram narrativas impostas a gente. Como nasce uma mãe, nasce uma culpa. Essa é uma outra narrativa que disseram que fizeram a gente acreditar. E as pessoas vão replicando e a gente vai acreditando de tanto ouvir, mas não é assim. Não é. A gente vem mudando isso. E é muito legal, assim, de poder refletir sobre isso, convidar as pessoas a refletirem sobre essas frases. Inclusive, revisitar algumas das frases foi uma ação que a gente fez em parceria com a minha mãe, que é artista plástica. Olha que legal! Sim, no início desse ano, foi em janeiro desse ano. Tu foi banhada de quanto repertório, né? Ai, guria, sim. Eu sou muito privilegiada. Assim, nesse sentido, eu sou muito grata de ter
E assim, a minha E muito generosa, porque olha quanta coisa que compartilha. Ai, guria, obrigada. Porque eu acho que conhecimento, ele não ocupa espaço. Não. A gente gosta de... Porque a gente tá sempre aprendendo, Sim, né? eu tô aqui aprendendo contigo. Né? Eu vou até contigo. vou atrás do Nobel, vou atrás de mais informações. E tu sabe que Mas é isso, sabe? Eu acho que essa questão da educação, de poder se colocar no lugar do outro e acolher, e disso vira uma outra coisa que a gente nem sabe o que nem é. sabe. E é sobre isso tantas mulheres que têm para ensinar. Eu, quando converso com mães diversas, eu vejo cada coisa que nunca passou na minha cabeça, e eu vejo elas fazendo e transformando e vendo aquelas crianças. E é isso, né? É muito legal. Gente, essa é a pontinha de estar se sentindo, contribuindo para o mundo, servindo ao mundo. Esse é o que nos mantém vivos, felizes e realmente nos dê a verdadeira felicidade. Porque a gente pode achar que obter tal coisa, comprar, ter um carro melhor, nada disso. Isso dá uma felicidade que dura muito pouco. Perto do que é poder, e tudo é sobre poder contar como é que está se sentindo e poder, isso é que transforma, as pessoas poderem narrarem as suas experiências, se sentirem ouvidas, e é isso, né? E eu queria, porque já estamos no nosso tempo. Ai, meu Deus! Como passou rápido! Passou! Eu amei. Muito obrigada por esse momento. Eu também. Eu acho que a gente tem... Olha, eu tinha mais ou menos mais umas 30 perguntas para te fazer. Mas vai ficar pro próximo. Então, pronto. Estou aqui à disposição quando tu quiser. Da mesma forma. Obrigada aí por esse momento. E eu convido todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais sobre a maternidade das empresas para entrar no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Fiquem com a gente e até o próximo episódio.